Olá, tudo bem? O Esporte Campeão entrevista o seu canal no YouTube hoje. César Souza, posso chamar de um monstro, o cara que eu sou literalmente apaixonado. Tem tanta coisa aqui, César, que eu vou ter que ler, viu? Olha, no Esporte Campeão nós vamos entrevistar um ex-atleta de handebol, depois técnico, primeiro presidente da Federação de Handebol, líder esportivo e educacional, aliás, um grande humanista. César, você começou no handebol. Nas mãos de quem? Que time? Quando foi? Foi século passado? Me fale um pouco sobre sua vida, César. Você é um cara retado. Na verdade, Canuto, uma coisa especial na minha vida. O handball mudou a minha vida. O esporte muda a vida de qualquer pessoa. Com certeza. Eu sou um exemplo disso. Imagine uma criança lá do CEPA, né? Porque eu estudei no CEPA todos os anos da minha vida. E eu assistindo lá, Márcio Canuto. O Márcio jogava, já era muito ligado, né? E teve jogos universitários, aquela coisa, e aquilo me apaixonou. E eu fui atrás. Que ano, César? Desculpa. Olha, eu comecei a treinar handebol em 1973. Só era nascido no Esporte Campeão Piné, só. Aí é o professor Edson Mata. Mas assim, só que ali não tinha o professor de handebol. E a gente começava... Edson Mata, que era da arbitragem de futebol. Não, Edson Mata foi professor de educação física, né? Que também trabalhou com futebol. Assim, professor Edson... Pelé, na antiga fábrica. Oh, meu Deus do céu, né? Então, lá aquela criança, né, na verdade eu tinha jovem, 12 anos, e comecei a me apaixonar por aquilo. E aí eu era atleta e já dava aula. Eu não sei se pela idade você está com pouca memória ou você esqueceu de responder. Que ano, César? Olha, 1973. Foi mesmo, Zé, tinha 11 anos. Olha, é um negócio danado. E ali, assim, aí treinando e comecei e formei um grupo pequeno de meninos. Eu era atleta e me tornei logo professor. Uma coisa interessante isso, né? Então eu treinava... Mas você jogava muito, você era prodigioso. Também talvez seja isso. Tem umas histórias aí boas. Eu assisti, né? Na lista, claro. E aí, assim, como atleta professor, porque na verdade era essa a situação, aí Zé Carlos Lira, meu amigo, nosso Carlos, um abraço. Da Federação da Indústria. Zé Carlos, você homenageou ele, acho que deve ter imagem aí. No ano passado, Zé Carlos mora no coração da gente. Então Zé Carlos me levou para a seleção alagoana. Mas em 1976, e isso é uma coisa histórica para mim, eu fui homenageado pelo então secretário de Educação, Murilo Mendes, como o melhor atleta do GEAL. O melhor atleta não era do handebol, não. O melhor atleta do GEAL. Doutor Murilo, pai de nosso querido E depois os filhos depois foram meu aluno. Depois os netos, né? Paulinho, Claudinho, e aí veio... A minha trajetória profissional, o Paulo, filho dele, foi meu técnico. Uma figura especial. E assim, aquilo marcou, porque naquele dia eu não conhecia, e o diretor do Marista, um dos irmãos Marista presente, fez, olha, secretário, o César já dá aula no Estado, então contrata o César. Aí o secretário, não pode, se o Estado não contratar, o Marista contrata. Olha, são 42 anos de Marista e começou... E foi assim que nasceu o César no Marista. Essa história. Ou seja, federação, já que você era muito jovem, foi pro Marista. A federação foi o seguinte, todo mundo que ia para Jebs e voltava, rapaz, o handebol é muito forte. Alagoas nunca se classificou para a segunda fase do handebol. Então, todo mundo que ia, quando voltava, tinha essa história. Nós quebramos isso. Né? Eu digo, não, pessoal, vamos treinar e vamos ver o que é que a gente consegue. A gente treinava de segunda a domingo. Não era de segunda a sexta, não. Não tinha feriado, não tinha... E ninguém disse que era para descansar, então o grupo treinava de segunda a domingo. E essa equipe, né, em 1976, o saudoso professor Flaudício Barbosa, que era o nosso preparador físico, e a gente tinha liberdade de fazer as jogadas, era uma coisa interessante. Essa equipe passou da primeira fase, primeiro lugar no grupo, passou da segunda fase, passou da terceira fase, foi para as oitavas de finais, quartas de finais, semifinais, né? Quer dizer, essa foi... Eu digo o seguinte, que o handebol é a partir desse grupo. E esse grupo, em 1976, de atletas, professor de educação física desse grupo, Valmir Dorta, Pedro Quintela, Manuel... Valmir também trabalha ainda hoje no Marista. Manuel, Márcio Cássio, isso professor de educação física depois.
vamos fundar a federação. Eu tinha 17 anos, não, vamos fundar. 3 anos depois, nós fundamos a federação. A Federação de Handebol nasceu ali. Nasceu desse grupo, desde 1976. Né? E esse grupo teve algumas conquistas assim, regionais, a nível nordeste, na verdade, o que a gente colocaria? Alagoas, a partir daí, começou a se destacar no cenário nacional. Só que nós tomamos uma posição. Era mais fácil a gente conseguir no feminino do que no masculino. Então, e aí a gente conseguiu, por exemplo, o feminino de Alagoas foi destaque durante muitos anos, atleta de seleção e tudo mais. Mas qual é o esporte a nível de Jebs ainda que se destaca? Handebol. Coletivo, sim. É handball. Ainda hoje. Por exemplo, agora mesmo. Tem uma equipe aí, nós vamos falar sobre isso, infantil, masculino aí. Não, que é fogo. Inclusive, assim, ganha tudo. Ô César, aproveitando então isso, eu tenho um carinho enorme pelos que comandam a Federação de Handebol. Aliás, tive sempre amizade com todos eles, né? Mas essa nova turma aí que está comandando, como é que você faz a avaliação do nível técnico, de competições, estrutura ainda, infelizmente o esporte amador ainda não é visto como... Repara, uma coisa importante, né? Djalma é filho da gente. Né? Pode dizer assim, eu amo Djalma, ó, beijo no coração. É verdade, o cara é muito correto, muito sério. E a gente tem o que hoje? A federação está organizada, a gente tem uma dificuldade com relação ao espaço. Sou Zé Carlos, do handebol, Zé Carleiro, a Federação dos colocou o ginásio do SESI, a Federação Alagoana de Handebol, os eventos da federação eram no ginásio do SESI. A única exigência de Zé Carlos é a gente terminar um pouquinho mais cedo para não gastar energia, que eu até entendo isso. Mas todos os eventos da federação da indústria. Então o handebol agradece muito a Zé Carlos, porque isso é fundamental, porque é a alma do esporte, o local para fazer competição. E a Federação da Indústria nos colocou o ginásio à disposição. Ô César, como é que você vê hoje? Eu vejo as escolas particulares, nós vamos falar também de Marista, né? Na minha época, exatamente 76 até 80, ele já era 10 vezes campeão dos Jogos Escolares Alagoanos, né? O geral. Mas nós vamos falar, o desporto de base, não escola particular, mas as escolas públicas, ela tem um grande celeiro de campeões. E como a gente transforma isso num grande projeto fomentador, assim, de alto rendimento, uma vez que os mesmos têm muita dificuldade de transporte, de alimentação, mas você percebe que são atletas natos. Como você acha que poderia ser assim? Como o poder público, de uma certa forma, poderia auxiliar as federações na fomentação desses novos atletas? Porque a gente sabe que o esporte tem uma força muito grande como instrumento de inclusão. Mas nas escolas, além da inclusão, que já está na escola, eles poderiam ser os grandes campeões, né, nacionais, nesse caso, trabalhado com a Federação de Escola Pública. Eu colocaria o seguinte, eu sou fruto de escola pública, com vários profissionais. Né, vários profissionais. Só na reta final fui estudando uma lista. O que é que a gente sente? A escola pública, o esporte na escola pública faz a comunidade carente sonhar com vida melhor. Porque o esporte faz você acreditar que você pode superar dificuldades, você pode superar barreiras, e o esporte faz você galgar um espaço maior à frente. Né? O treinamento, a disputa, a competição saudável, né? E aí vem o papel do adequador, do profissional que tem o foco com relação a isso, faz o jovem superar barreiras. E é essa superação que o esporte fortalece na vida do cidadão. Então, eu penso que é preciso fomentar essa prática nas escolas públicas, municipais, estaduais, federais, né? Porque o poder público como um todo, né? Usando a escola como base. Né? Pegar os profissionais que realmente têm tem isso no sangue. Parece, né? Que eles ficam mais na sala de aula, até por falta de espaço assim, público, na verdade, né? assim, durante os governos passados, os governos federais, houve mudança, né, na educação física das escolas públicas, né? Do professor de dar aula teórica. A famosa LDB, da Diretrizes Básicas de Educação. Isso daí. Então, assim, a dificuldade é muito grande. O CEPA, lá no gênero do CEPA, era assim, tinha lá uma frase, bem-vindo ao tempo do handebol. Porque ali estava o celeiro de handebol do Estado. O CDR, né? O CDR. Né? Ô César, os Jogos Escolares Alagoanos já é o maior evento de esporte do Estado, né? Em especial educacional. E na minha época o Marista era o grande
papa tudo, ganhava tudo. 10 anos seguidos. Eu quero fazer duas perguntas numa única pergunta. O GEL ainda é o maior evento de eventos esportivos de Alagoas. E o Marista ainda tem essa hegemonia como um grande celeiro de campeões, de conquistar jogos, representar muito bem o Brasil nos jogos do próprio Marista, né, no Champanhar, no Brasil Norte. Como está na sua avaliação o GEL e como está na sua avaliação o Colégio Marista, que sempre foi hegemônico nas competições esportivas? Olha, eu penso que o GEL ele perdeu um pouco, porque a gente tem menos equipes participando, é uma coisa interessante, a gente tem menos equipes participando hoje do que há 20 anos, 30 anos atrás. É impressionante isso, mas é uma realidade. Né? Nós chegamos, por exemplo, vou dar um exemplo de handebol. Nós tivemos GEL que tínhamos mais de 200 equipes, vamos dizer, categoria mirim, infantil, juvenil, masculino e feminino. Mais de 200 equipes participando, uma coisa absurda. E o GEL tinha charanga, a torcida organizada. Não. Eu me lembro do jogo da escola técnica do Guido, que teve da polícia. Mano. Não, vou dar um exemplo. A entrada era separada, um lado era um colégio. Vou dar um exemplo no handebol. No handebol, no ginásio do SESI. Né? No ginásio do SESI. No ginásio do SESI, a gente teve que cobrar R$2, 2 cruzeiros na época, né? Porque lotava. Porque assim, e olha o detalhe, mesmo assim, olha a multidão que ficava aquilo ali. Então, assim, é preciso resgatar essa situação, algo que, no meu entendimento, assim, lógico, por exemplo, a gente sabe que o governador Renan é ex-atleta, o Rui, prefeito, é ex-atleta, né? Assim, são pessoas que... São os responsáveis para implantar políticas públicas. Por exemplo... Tem sobre ele a responsabilidade, já viveram do esporte, ou no esporte, pelo menos. Que é interessante, né? E o esporte muda vidas, a gente sabe disso. E o Marista? Olha uma coisa interessante, né? Nós tivemos, esses últimos anos, um trabalho, eu voltei a trabalhar com o esporte e a arte e cultura do Colégio Marista. Inclusive nós estamos com... Que se diga de passagem, ele atua muito fortemente na questão da educação. Isso, porque o esporte eles passaram a voltar na verdade, assim, o esporte como meio de transformação do ser humano, né? Os pilares da educação marista, né? A parte cognitiva, a parte pedagógica, a parte esportiva, a parte cultural e a parte religiosa. Mas o esporte que mexe com o brilho, o aluno de defender a camisa, de lutar, de suar a camisa. Então isso é uma coisa muito marista. Exemplo, nós temos hoje uma grande equipe de handebol, nós temos a GR também muito forte, né? O voleibol também é forte, o basquete a gente está resgatando, porque também a vida toda nós tivemos excelentes equipes do basquete, né? Nós estamos trabalhando a questão do futebol, o Marlon que está chegando agora com a gente, o Rafael Carlos no futsal, né? Então, assim... O Marlon está indo para lá? Né? O Adonai na natação, né? Bom, né? Então, assim, isso mexe, né? Então, por exemplo, nós vamos ter um intercâmbio esse ano, vai ser em Recife, nós vamos forte. Muito bom. Mas tá chegando. Me diga uma coisa, César, você como educador, querido, respeitado, admirado por muitos, que mensagem você deixava para as pessoas que querem viver do esporte, que querem viver da cultura, que querem viver da educação, que são esportes, são hoje segmentos que todo mundo é muito apaixonado, mas tem dificuldade de viver do esporte, da cultura e como professor. Qual a mensagem você deixa para esses jovens de forma esperançosa? Eu queria falar com os pais. Eu acho que o jovem, mas a família. A família precisa acreditar que colocar o seu filho para praticar esporte é um benefício incalculável. Não tem como você mensurar o ganho de uma criança, de um jovem, trabalhado no esporte. A disciplina, a superação, saber perder, o saber ganhar, o respeito às regras da vida, né? De respeitar o outro, né? De vencer, mas ir lá e levantar aquele que perdeu, porque nós não somos inimigos, nós somos adversários, né? E o esporte ajuda muito na transformação do ser humano. Cultura. Veja uma coisa, Canuto. São 3 pilares que o Marista atua. Olha só, música, dança, teatro. Isso nós temos no Marista, mas nós temos nos nossos trabalhos sociais. Né? Então, Reginaldo que eu digo. Isso. Né? Então, a música,
violão, cantar, tocar. A música é algo que mexe com a emoção. Ó, de quem toca, de quem aprende e de quem ouve. Eu gosto muito assim, para um atleta movido à música. Eu sempre gostei de treinar ouvindo uma boa música. Educador, 43 anos. Você diria para essas crianças, para esses jovens que sentem que tem o dom de ser professor, mas que a realidade hoje lá fora tem deixado todos muito decepcionados, né? Muita pessoa assim. E o que você levaria de mensagem, aproveitando e encerrando o Esporte Campeão? Olha, Canuto, e a todos que estão nos assistindo, eu acho que você tem que amar aquilo que você faz. Você não pode escolher uma profissão exclusivamente pela questão financeira. Você tem que escolher a profissão dentro daquilo que está... Seu dinheirinho vai ficar triste 40 anos. Assim, que você tem prazer de fazer. Amargurado. Olha, você sabe que eu tive N oportunidade de fazer outras coisas. Mas eu não tem como, assim, beber dessa fonte, beber dessa água, e aí no colégio marista a coisa aí mexe demais. Então, assim, eu faço aquilo que eu amo. Você é muito religioso e o marista ainda tem essa corrente. É isso. Eu acredito que existe um Senhor na nossa vida. Né? Para mim, Deus é o Senhor. É Cristo, Nossa Senhora, né? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no Evangelho, né? Mas eu acredito nas pessoas, porque o Evangelho é de levar para o outro. O Evangelho cuida de mudar o outro ser humano. Então eu não posso me preocupar só comigo. Essa é uma preocupação, né, do Evangelho, mas é uma preocupação marista. Você é uma pessoa que só ora, só reza, mas é bom que você possa também... Você tem que se alimentar da oração, mas você faz a mudança na prática. Perfeito. Né? Então, a prática é que vai fazer a mudança. Então, que Deus nos ajude, que dê muita paz, muita sabedoria para que você continue aí sendo esse cara admirado e respeitado por todos. Todos nós lhe amamos, você sabe disso. César, recíproca é muito verdadeira. obrigado por tudo. Ficamos com mais um Sport Camp entrevista com esse cara fantástico, César Souza. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. Arte Cores Impressão Digital. FAT, sua história começa aqui.